Eu queria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 6. Porque nessa noite nós vamos lançar um fundamento. Muitas pessoas têm procurado por Jesus. As igrejas geralmente estão cheias. Há muitos congressos, você poderia até escolher aonde estar. Num programa, num evento cristão, num evento evangélico. Há tanto acontecendo no nosso Brasil. Nós vemos tantos programas na televisão pregando a palavra de Deus, rádios. Hoje você nem sabe que CD você compra de tantos CDs. Glória a Deus por tudo isso. Há tantas pessoas buscando Jesus. Mas a nossa pergunta é por que nós devemos buscá-lo? Por que nós devemos correr para Ele? Com esses pés de corça que Ele nos dá, por que Ele está nos atraindo? Por que nós devemos ir até Jesus? Por que nós devemos ir até Jesus? Há tantas pessoas indo atrás dele, após ele. Por que nós devemos ir até Jesus? E aqui em João, no capítulo 6, nós encontramos a resposta de Pedro. Nós vamos chegar lá. A resposta de Pedro foi: Senhor, quem mais iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido nisso. Nós sabemos isso. Você pode fechar os seus olhos e dizer: para quem mais iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Eu creio nisso. Eu sei isso, Senhor. Tu és. Nós encontramos no Evangelho de João a descrição daquele dia em que uma grande multidão veio procurar Jesus. E o Senhor subiu num monte, ali havia muita relva. Ele se assentou com seus discípulos e, observando a multidão que vinha, como nos nossos dias, uma multidão que vem atrás do Senhor. O Senhor mandou que todos se assentassem naquela colina e disse para os seus discípulos darem de comer. Eles ficaram apertados. Nem com dinheiro, se nós tivéssemos, nós não poderíamos alimentar toda essa multidão. Não temos nem onde comprar. E então chega a notícia daqueles 5 pães e 2 peixinhos. E você sabe como o Senhor deu graças. E houve um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui, no verso 11, no verso 12, nós lemos: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Vamos dizer isso? Quanto queriam. E quando já estavam fartos, vamos dizer isso? Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Foi muita fartura naquele dia. Eles comeram quanto queriam. Não foi um sanduíche para cada um, não, né? Tem uns que comem mais. Quem aqui comeria, né? Uns 5 x-tudo de Jesus, né? Acho que tem uns estômagos bem dilatados que comeriam até 10 pães e peixes, por aí vai. Uma vez nós estávamos em Vitória, no Espírito Santo. Tem gente lá de Vitória. E nos levaram a um restaurante super chique para a gente comer lagosta. Eu nunca tinha comido daquele jeito a lagosta na casca, né? E o dono do restaurante sentou do meu lado. Ele era um italiano e falou assim: quero ver se você sabe comer isso. E era com espaguete. Ele falou: quero ver se você sabe comer espaguete. E, né, a gente fica assim sem graça. Eu aprendi lá em Provérbios: você olha o que o rei está fazendo, você faz tudo igual, que você se sai bem. Mas foi bem complicado, meus irmãos. E quando acabou, tem uns estômagos bem dilatados no nosso grupo. O pessoal foi para um outro restaurante de sanduíche para matar a fome.
Enfim, né? Não se preocupem em nos dar muito banquete chique, não. Alimenta os meus meninos, porque eles precisam de substância. Enfim, eles comeram até se fartarem. O quanto queriam. Comeram muito, comeram até se fartarem. E João continua descrevendo que no dia seguinte, você lê a partir do verso 22, aquelas pessoas que seguiam ao Senhor, aquela multidão voltou a procurá-lo. Ela voltou a procurá-lo. É claro, vou perder? Ontem foi demais. Ontem foi bom demais, foi uma delícia. Mas meu estômago já está vazio. Estou com fome de novo. E o Senhor Jesus confronta aquela multidão. Ele confronta aquelas pessoas. O Senhor Jesus nos confronta, dizendo para elas que elas estavam ali não porque criam nele, não porque criam nos sinais que ele havia realizado. A fé daquelas pessoas estava assim muito rasa. E o Senhor então prova aquelas pessoas, porque ele não multiplica pães novamente para elas. Ele não traz para elas novamente aquilo que elas esperavam. Pelo contrário, ele começa a trazer um discurso que escandaliza aquelas pessoas, que leva aquelas pessoas que um dia estavam tão alegres e tão satisfeitas que queriam aclamar Jesus rei. Você encontra isso aqui no verso 15. Queriam fazê-lo rei. Essas mesmas pessoas, elas voltaram as costas para o Senhor e o abandonaram. E eu acredito que um dos momentos mais difíceis, mais tristes da caminhada do Senhor aqui, é claro que a cruz foi o ápice disso tudo, mas ele foi um homem de dores, ele foi continuamente rejeitado, ele foi continuamente blasfemado. Esse foi um desses momentos. Nós encontramos, interessante, no verso de João 6,66, você encontra aí: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirá-los? Ele chega para os 12 e diz: olha, a multidão já foi. A multidão já foi. Vocês também querem ir? Podem ir. Que momento doloroso para o nosso Senhor. Porque Ele estava aqui servindo. Ele não veio para ser servido. Ele estava aqui servindo, amando as pessoas, abençoando as multidões. E Ele via as pessoas virando as costas para Ele. Ele vira para os 12, seus discípulos, que Ele mesmo escolheu, mais chegados, e diz: vocês também não querem ir? Podem ir. E então Pedro declara, o verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aleluia. Por que devemos ir a Jesus? Por que devemos correr para Jesus? Por quê? Certamente nós não devemos ir para Jesus. Não devemos correr para Jesus, porque Ele sempre vai atender às nossas orações. Não. Porque a resposta que Ele pode nos dar pode ser diferente da que nós gostaríamos que Ele nos desse. Desde criança eu aprendi que Deus tem 3 respostas. Faça assim para o seu irmão: Deus tem 3 respostas: sim, não e espere. A gente só quer ouvir o sim de Deus, né? É ela, Jesus.
sim, meu filho. Oh, glória, né? É isso que a gente quer ouvir. Ele pode dizer, não, meu filho. Poxa. Ou ele pode dizer, espere. Espere. Aquele silêncio que tudo que você pode fazer é esperar. Nós não devemos ir a Jesus porque Ele sempre vai responder às nossas orações como nós gostaríamos, porque isso não é verdade. Nós não devemos ir a Jesus porque Ele vai suprir as nossas necessidades da maneira como nós gostaríamos. Claro que não. Se nós lermos lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, nós vamos ver pessoas que foram mortas ao fio da espada, partidas ao meio, sofreram fome, nudez, todo tipo de perseguições. E eles são para nós um referencial e um modelo. Será que Deus não estava com eles? Será que Deus não estava se agradando da vida deles? Será que Deus não estava presente na vida desses homens e mulheres que até mesmo hoje estão dando as suas vidas em países onde existe uma perseguição sanguinária contra a igreja do Senhor Jesus? Será que somos melhores quando recebemos o nosso pão de cada dia? Quando recebemos o suprimento das nossas necessidades e até dos nossos anseios e desejos? Não somos melhores em nada. Nós não devemos ir a Jesus porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Porque pode ser que um dia Ele permita a mim e a você padecermos fome por causa dEle. Pode ser que algum dia o seu anseio pelo qual você tanto ora não seja saciado. E daí? Nós não devemos ir a Jesus. Nós não devemos correr a Jesus, porque Ele vai nos dar bens materiais, bens desta terra. Quantas vezes eu ligo a televisão e eu mudo de canal porque aquele pregador ou aquele irmão ou irmã em Cristo só sabe dizer o seguinte: Jesus entrou na minha vida e antes eu não tinha uma casa, agora eu tenho 2 casas. Antes eu andava de ônibus ou a pé, agora eu tenho um carro, agora eu tenho um caminhão, e agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, e é só isso que importa. Nós não devemos ir a Jesus por causa das coisas dessa vida, porque a mensagem que Ele nos deixou é de que a nossa casa não é aqui. Ele está nos preparando um lugar, aleluia, no céu, na nossa verdadeira pátria. Ele diz: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não ajuntem tesouros nessa terra, onde a traça corrói, onde o ladrão pode roubar. Meu irmão, tudo que você dá, tudo que você semeia, tudo que você entrega, você nunca perde. Mas aquilo que você retém pode ser tirado de você. É totalmente contrário ao evangelho que nós temos ouvido hoje e que tem atraído multidões. Mas até quando essas multidões vão ficar com Ele? Até quando essas multidões vão resistir e não vão virar as costas para Ele? Até quando? Oh Deus! E Ele pergunta aos seus discípulos mais próximos: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Tem muita gente culpando aquela profecia que não se cumpriu. Tem muita gente culpando aquela palavra que ele entendeu errado. Deus não fez, Deus não realizou, Deus não é fiel. Virando as costas e saindo. Não adianta nada você ouvir sobre os tremendos propósitos que Deus tem para a sua vida, se você não estiver disposto a ficar com o Senhor até o fim. Porque no caminho, meu irmão, até lá, até cumprir toda a causa que o Senhor tem diante de você, o processo pode ser difícil, o processo pode ser duro. Preço a pagar.
nós não devemos ir ao Senhor, não devemos correr para o Senhor. Por nenhum desses motivos. Mas por quê? Por que nós devemos ir a Ele? Nós não devemos ir a Ele baseados nessas coisas, porque elas podem falhar. E Ele pode nos provar. Me lembro de Deuteronômio, quando o Senhor diz para Israel: eu provei vocês. No deserto eu provei vocês, para ver o que havia nos seus corações. Para ver o que havia nos seus corações. Nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados. Glória a Deus pelos dias em que Ele multiplicará os pães na nossa mão, em que nos fartaremos e celebraremos e dançaremos de estômagos cheios. Mas Ele provará o que está no nosso coração. E essa prova só vem quando falta. Essa prova só vem quando falta. Quando aquela pessoa em quem você confiava não estará mais ali para você. Não tem como não nos lembrarmos de Jó. Que prova aquele homem passou. Que prova dura. E logo no primeiro capítulo Deus deixa bem claro que ele era um homem justo, mais reto do que todos. Então a gente não pode também acusar quem está passando prova de pecado, porque é isso que tem acontecido muito até hoje. E olha que o livro de Jó é um dos mais antigos, se não o primeiro que foi escrito. Nós suspeitamos disso. E até hoje o ser humano está apontando o dedo para quem está passando dificuldade. Mas olha, às vezes vão faltar os amigos, vão faltar as pessoas, vão faltar os recursos, pode faltar até a saúde, pode faltar muita coisa. Mas no fim, Jó tem uma revelação de Deus, como ele não tinha antes. E ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. E por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Porque nós devemos ir a Jesus? Porque nós devemos correr para Ele? Quando todos estavam ali buscando aquilo que Ele podia dar, ficar fartos, serem saciados, o Senhor começa com um discurso que não agradou. O Senhor disse: eu quero me dar a vocês. Eu quero me dar a vocês. Eu quero me fazer conhecido de vocês. Eu quero que vocês comam do meu corpo, do meu sangue, da minha carne. Eu quero que vocês se alimentem de mim, mais do que desse pão que os seus pais comeram no deserto e morreram. Você pode comer o melhor pão dessa terra. Você pode ter casas, você pode ter carros, você pode ter roupas, você pode ter joias, você pode ter muitos recursos desse mundo, mas ainda assim, meu irmão, você vai morrer. Essas coisas não dão vida. O Senhor disse: eu sou o pão que desceu do céu, o pão que dá a vida eterna. Ele quer se dar a nós, mas só vai comer desse pão quem não virar as costas quando o outro pão faltar. Vai conhecer o Senhor, vai conhecer o Senhor, vai se alimentar do pão do céu. Aquele que disser: Senhor, eu estou aqui, não importa nada, Senhor, que me venha faltar,
Na verdade, Senhor, eu já não tenho mais nada, porque eu vendi tudo que eu tinha para comprar aquela pérola. Tu és a pérola de grande valor, Senhor. Tu és a pérola de grande valor. Pode parecer uma loucura para esse mundo, para aqueles que olharem para mim, mas eu estou disposto, Senhor, eu estou disposta, Senhor, a não ter nada para ter a Ti. Para ter a Ti. Então, o que pode vir? O que pode vir? O que pode vir para me roubar dessa presença, dessa comunhão? Eu já não tenho mais nada. Porque devemos ir. Feche os seus olhos e diga como Pedro: para quem mais iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não disse para onde iremos nós, para onde, não, mas para quem? É uma pessoa. A resposta que nós precisamos é a pessoa de Jesus. E Ele não apenas tem as palavras de vida eterna, mas Ele é a própria palavra. Diz João no capítulo 1, o verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Ele é o verbo, Ele é a própria palavra. Porque nós devemos ir a Jesus, porque Ele é o pão. Ele é o pão, Ele é o pão, Ele é o pão, Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que verdadeiramente dá vida. Nem só de pão, do outro pão. Jesus disse quando estava sendo tentado: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é esta palavra, Ele é este pão. Ele é. Nós devemos ir ao Senhor porque Ele é este pão que dá vida. Nós devemos ir a Jesus porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a própria vida. Nós devemos ir a Jesus porque Ele é a resposta. Nós devemos ir a Jesus porque Ele é a gloriosa e brilhante estrela da manhã. E quando tudo está escuro em trevas, quando nossa noite está mais aguda, se nós permanecermos firmes, nós veremos a sua luz. Ele brilhará. Ele é a brilhante estrela da manhã que brilhará em nossas vidas. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Oh, Ele é tudo. Ele é tudo. Eu gosto tanto de uma canção da Ludmilla que diz: eu não tenho outras escolhas para fazer, Senhor. Não. Ele pergunta: vocês também querem ir? E nós respondemos: eu não tenho outras escolhas para fazer, Senhor. Eu não tenho. Como quando eu me casei, eu não tenho outras escolhas. Antes eu tinha todas as escolhas. Desde que eu me entreguei ao meu esposo, eu não tenho outras escolhas para fazer, meu amor. Eu não tenho. Nem passa na minha cabeça. Nem passa na minha cabeça outra opção. Não passa na minha cabeça, se aquele, ou quem sabe a gente acaba e eu vou ter uma outra vida. Eu não tenho outras escolhas. Assim a nossa entrega ao Senhor: Senhor, eu não tenho. É na saúde ou na enfermidade? É na riqueza ou na pobreza?
Não é assim no altar que a gente fala? Porque nós devemos ir ao Senhor, porque não há outra escolha a fazer. Esses dias esteve aqui um irmão chinês, o irmão Yun, e ele compartilhou sobre a perseguição à igreja do Senhor Jesus ali na China. E ele contou sobre uma noite, eu acho uma noite muito semelhante a esse momento do Senhor. Quando ainda havia uma certa liberdade, num ano em que ele foi comissionado pelo Senhor, e ele, aos 17 anos, começou a pregar o Evangelho. Num ano, ele viu mais de 2.000 almas se rendendo ao Senhor através da sua pregação, viajando pela China. Mas logo os mandados de prisão começaram, e ele e outros líderes da igreja começaram a ter que fugir, se esconder. E as pessoas antes salvas e inflamadas pelo Senhor disseram: olha, vocês não podem mais ficar em nossas casas, porque nós estamos correndo perigo. E eles tiveram que fugir. Teve uma noite que eles fugiram para um deserto. E não era um deserto como no Brasil, lá era muito frio. E ele disse que eles se encostavam uns nos outros, tremendo de frio e chorando. Quantos filhos daquelas pessoas ali foram presos, expulsos das suas casas, perderam seus bens. E de repente um deles começou a dizer: eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás, agora eu não tenho casa, minha família está destruída, estou acabando com a minha vida, eu vou embora, eu vou deixar isso tudo. E o irmão Yun chorava. E outro começou a dizer, e outro começou a dizer. E ele falou para eles: quem quiser pode ir. Quem quiser pode ir embora. Quem quiser pode ir, viver a sua vida. E ele disse que prostrou no chão e começou a chorar e chorava. E o Espírito Santo começou a trazer uma canção. Sabe, uma vez eu li um livro que eu gosto muito, Quando a Fé Não É Suficiente. Diz assim: os cisnes. Se o Gustavo está me dizendo, é outro, bom também. O sorriso escondido de Deus. Diz assim, bem na introdução: os cisnes cantam mais lindamente quando sofrem. Às vezes eu até falo: Senhor, dá-me as tuas canções, mas eu posso ficar inspirada na leitura do livro do irmão Yun? Tá bom, Senhor. E ele conta que uma canção começou a brotar no coração dele. E ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Vamos cantar? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E aqueles irmãos começaram a cantar com ele, a cantar com ele. E para a honra e glória do Senhor, nenhum deles foi embora. Nenhum deles virou as costas. Eles permaneceram. E o Senhor trouxe uma promessa ao coração do irmão Yun. Disse: nós ainda vamos nos tornar um grande exército. E quando eles olharam ao seu redor, não tinha nada em que se apoiar para essa promessa se cumprir. Eles perderam tudo, estavam num deserto frio, com mandados de prisão, inclusive foram presos e muitas vezes presos. Mas hoje, os irmãos da China que creem no Senhor Jesus são a maior igreja do planeta. Aleluia! Um grande exército
um poderoso exército, e eles estão preparados para dar a vida por Cristo. Eles estão preparados para fazer o caminho de volta para Jerusalém, de onde o Evangelho veio a eles e a todos nós. A partir desses 12 ou 11, porque Jesus disse aqui que já sabia que havia um traidor entre eles. A partir daqueles primeiros discípulos, o Evangelho chegou à China e eles estão dispostos a voltar. Não é de avião para Jerusalém, não. Eles vão a pé, invadindo todas as vilas, todas as cidades. E na rota da China a Jerusalém estão as nações, os povos mais desafiadores para a pregação do Evangelho. E quando perguntados sobre quem aceitaria esse desafio, os irmãos chineses disseram: estamos prontos. Um se levantou e disse numa reunião: eu já fui preso 47 vezes por Cristo. Por que vou temer o desafio do islamismo, a perseguição? Não vou. Outro se levantou: eu fui preso já 14 vezes, mas eu estou firme, né? Disposto quantas vezes, até com vergonha de falar preso 14 vezes. Meus irmãos, porque devemos ir ao Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida. Não há outro caminho, não há outra escolha a fazer, não há outra escolha a fazer, não há.